Você viu os memes, você leu os artigos, você ouviu falar caras como Ben Greenfield e Dave Asprey falar sobre esses biohackers do mundo inteiro falando sobre luz vermelha. E hoje o assunto é isso daqui, ó. E testosterona. E hormônios sexuais, tanto para homens quanto para mulheres. Seja bem-vindo a Sexo Saudável. Não deixe de dar um like no vídeo para o YouTube mandar para frente para mais de 300 pessoas, que eu não passo de 300 pessoas assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui sempre fazendo conteúdo para você. Hoje eu fiz uma compilação de alguns estudos para a gente deixar para trás essa história de que terapia da luz vermelha é esotérica, porque não é. Aqui está a ciência. Esse vídeo vai trazer toda a ciência, principalmente no que se trata de testosterona, de células Leydig, que é as células que estão nos seus testículos, que vão produzir testosterona, e a ativação desse negócio na sua mitocôndria, dessas células Leydig lá embaixo, nos testículos, e para a mulher, o como isso vai influenciar alguns hormônios femininos sexuais. Em alguns anos atrás ficou famosa essa história de sol no períneo, né? Pessoal, tomar sol no períneo na sacada de casa. Isso tem fundamento científico, sabe? Às vezes a gente faz brincadeira, o mundo acaba fazendo uma brincadeira em volta disso, mas isso realmente tem um embasamento científico. O Sol produz sim infravermelho e vermelho. A frequência dessa luz é de 660 nanômetros, vem do Sol, tá? Que é a luz vermelha, e 850 nanômetros, que é a infravermelha, que a gente não consegue ver. Mas essas frequências, elas têm coisas interessantíssimas. Elas são longas o suficiente para penetrar dentro das nossas células, seja quaisquer células que a gente esteja falando, dentro da mitocôndria, que é a nossa usina elétrica de energia. E assim, tem estudo colocando luz vermelha e não luz vermelha e vendo as células e vendo, ok, a célula sofre influência da luz vermelha. Então essa história de que é esotérico já fica pra lá já, tá? Eu vou citar os estudos, a gente vai conversar sobre isso, mas queira você ou não, luz vermelha é algo real. Desde 1980, a NASA usa luz vermelha para regular o ritmo circadiano de astronautas, gente que vão lá para a estação espacial. Porque eles não têm acesso à luz, certo? Se eles têm a luz do sol quando bate de vez em quando pelas janelas lá, ainda está filtrado por várias camadas de vidro que, assim, é impossível conseguir qualquer tipo de luz vermelha ou infravermelha vindo para esses caras. Então a NASA resolveu criar uns painéis que simulassem esses espectros de luz para que o ritmo circadiano, o relógio biológico desses astronautas não seja muito afetado e eles não tenham problemas com cognição depois por falta de sono. Desde lá começaram a aparecer estudos. Se isso aqui funciona para regular o meu relógio biológico, o que mais que isso faz nas minhas células? Aí começaram a aparecer mais estudos e quanto mais foram aparecendo estudos, mais a indústria começou a acompanhar com umas lampadazinhas, mas nada foi quente o suficiente quanto os últimos 10 anos. Porque nos últimos 10 anos a gente começou a estudar um pouquinho mais a melatonina e descobriu que esse tipo de equipamento, com essas ondas específicas, conseguem estimular a produção de melatonina interna do corpo. Então, se você faz um combo em que você bloqueia a luz azul com óculos de proteção de luz azul, eu não estou falando desses aqui de lente transparente, estou falando óculos aqueles laranjão mesmo, sabe? Que aquilo lá é a única coisa que funciona. E você tem a exposição ou solar por volta das 6 da tarde, 5 da tarde, onde o sol produz mais luz vermelha e infravermelha, ou você tem um equipamento desse no seu escritório, em que você é exposto por isso diariamente, por 30 minutos, 20 minutos diários, a sua melatonina praticamente volta à de ser humano ancestral. Você começa a ver um sono profundo muito maior, você tem como quantificar isso, eu quantifico aqui no meu Anel Oura, mas você pode quantificar aqueles braceletes da Xiaomi, ou simplesmente a sua disposição física no dia seguinte, fazendo isso por pelo menos um pouco mais de 2 semanas. E assim, conforme as pessoas foram dando esse tipo de relato de melhora significativa na rotina delas, a indústria começou a achar interessante e empresas começaram a sair. Nos Estados Unidos isso já está bombando, aqui no Brasil está começando. E no que se trata de testosterona, abriu um outro público. Aquele pessoal de 50, 60 anos, homens que já estão naquela falta de libido, falta de vitalidade, que em vez de fazer uma reposição hormonal, ouviram falar de algo como terapia da luz vermelha e infravermelha. Então qual que é o mecanismo por trás disso que esses estudos científicos aqui na descrição, estão todos lá, tá? Encontraram na luz vermelha. Em palavras mais simples possíveis, esse espectro de luz, por ser uma onda extremamente longa, a combinação de vermelha e infravermelha, elas entram numa sinergia e penetram no núcleo da nossa célula.
Dentro do lado núcleo da célula tem algo chamado a mitocôndria, que a gente conhece, eu já falei trocentas vezes sobre mitocôndria aqui, é a usina elétrica do corpo. A mitocôndria produz ATP. ATP é trifosfato de adenosina. Nada mais é do que a moeda, sei lá, uma moeda de energia no nosso corpo. Um ATP, uma energia. 2 ATPs, é o que a gente criou. Deu esse nome, obviamente, por conta da composição molecular do ATP. Mas é isso que é a energia que a gente usa no nosso corpo. A mitocôndria é que produz o ATP. Só que assim, a gente não faz grounding, a gente não anda descalço, então a gente não troca muitos elétrons com a Terra. O outro lado, a gente não se expõe devidamente ao sol na maioria das pessoas que moram em cidade grande, fora do litoral. Ficam em apartamento ou em escritório o tempo inteiro. A gente só consegue elétrons através de comida, ok? A comida também é uma maneira da gente trazer energia para dentro do corpo. A principal, mas não a única, ok? Existem essas duas outras formas, trocar com a terra e através de luz, fotobiomodulação. O interessante disso tudo é que por ser ondas grandes e penetrarem na mitocôndria, elas estimulam a mitocôndria, elas energizam, jogam elétrons diretamente dentro da mitocôndria e dá uma energizada nessa mitocôndria para ela começar a funcionar mais rápido e melhor. Para você ter uma noção, luz azul que a gente tem de telas costuma dar uma desacelerada na nossa mitocôndria e causar danos que mais para frente são mais preocupantes. Então hoje a mitocôndria moderna do ser humano moderno, ela está sedenta por luz vermelha e infravermelha, porque a gente tem deficiência nesse espectro de luz. O sol não é só vitamina D. Esses espectros de luz, eles realmente alimentam o nosso corpo, porque todas as nossas células têm fotorreceptores. São receptores que só têm essa função, absorver luz. Esse campo na ciência de fotobiomodulação ainda é muito jovem comparado a qualquer outro campo que a gente fale por aqui. Mas só pelo fato da gente saber que as nossas células têm, assim, a periferia das células, elas têm fotorreceptores, independente de que célula a gente está falando, no testículo, nos ovários, na cabeça, no dedo do pé, todas elas têm fotorreceptores. Isso já nos deve dizer alguma coisa super importante no que é o papel da luz no corpo humano. Então, alguns estudos em pessoas inférteis, pessoas com disfunção erétil e baixa testosterona, falou, peraí, se a gente tem uma disfunção, se a gente tem baixa testosterona, porque as células que deveriam estar se comunicando e produzindo testosterona são chamadas células Leydig, ok? Essas células estão meio ali se arrastando, produzindo muito pouco. E se a gente ativasse a mitocôndria dessas células para ver se ela criasse mais ATP dentro dessas células Leydig e, consequentemente, essas células pegassem no tranco? Não deu outra. O Jornal de Biomedicina fez exatamente isso e descobriu a importância de carregar a mitocôndria dentro dessas células Leydig na produção de testosterona em homens. Nesse estudo do Jornal da Medicina foi significantemente aumentado a mobilidade do esperma dessas pessoas, a libido dessas pessoas e a testosterona livre desses caras. Assim, a testosterona livre foi 25% de aumento num tratamento de 3 meses. Isso parece que a pessoa está fazendo reposição hormonal. E o mais interessante disso tudo é que não foi feito nenhum tratamento externo. A gente está simplesmente estimulando as células internas, as células Leydig, a produzir mais testosterona endogenamente. Não tem nada afetando você de maneira externa. Você não está tomando nenhum tipo de medicação. Ou seja, zero efeito colateral. Como se isso não fosse bom demais para ser verdade, em paralelo com esse estudo, há diversos estudos que aumentam indiretamente a produção de hormônios sexuais por conta de um sono profundo melhorado. Como eu falei no começo do vídeo, a melatonina é estimulada internamente, assim como a produção de testosterona, através do mesmo mecanismo. Dá ATP, faz a mitocôndria produzir mais ATPs, dá mais energia para aquela parte do corpo. Consequentemente, as células vão trabalhando melhor na produção de quaisquer peptídeos que elas fossem produzir. No caso da melatonina, exatamente isso. Aumenta a produção de melatonina, sono profundo melhor, consequentemente melhor produção de hormônio do crescimento, melhor produção de testosterona, melhor produção de progesterona para as mulheres. E isso é um efeito cascata que só traz benefício. Um estudo do Jornal de Neuropsicofarmacologia da Europa, nome difícil, eu testei umas 10 vezes para falar aqui no vídeo, tratou 50 homens com falta de interesse sexual e 50 mulheres com falta de interesse sexual somente com luz vermelha e infravermelha.
Todos esses participantes melhoraram a libido significantemente. E foi um estudo controlado com placebo em que a luz vermelha não estava na frequência da luz vermelha e a luz infravermelha também não, com o grupo de placebo, então o grupo de efeito estava. O grupo placebo não reportou melhoras, enquanto o grupo de efeito reportou em quase todos os participantes, acho que foi 80 e poucos %. Isso são dois estudos que eu acho interessantíssimos, mas tem diversas pesquisas para você ir procurar, para você saber que isso não tem nada a ver com esoterismo. A NASA usa isso, gente. Se você não tem tempo para se expor ao sol da maneira constante e inteligente que a gente deveria estar se expondo de maneira ancestral, eu sugiro que você pense num tratamento de terapia de luz vermelha. Eu sei que ir no laboratório, ir em consultório é muito caro, mas hoje tem a Red terapia de luz vermelha, que são os painéis que eu tenho aqui, que estão nas frequências corretas. É um excelente aliado para quem não consegue sair na rua e ter o suficiente dessa luz exposta, principalmente 5, 6 da manhã e 6, 7 da noite, onde tem mais luz vermelha e infravermelha do sol. Se você trabalha em escritório, fica muito tempo dentro de casa sem tempo para fazer essa exposição lá fora, a luz vermelha pode ajudar em diversos fatores. Fotobiomodulação não é brinquedo, é coisa de verdade. Se você ainda tem suas dúvidas, pode comentar aqui embaixo que eu mando mais estudos. Eu tenho uma coleta de estudos sobre o assunto, que eu tô fissurado nisso ultimamente por conta dos benefícios que eu tô levando para minha vida utilizando esse tipo de equipamento. Eu gostaria de trazer aqui para vocês. Agradeço você que assistiu o vídeo até agora. Não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de conhecer o pessoal da Red lá, redluzvermelha.com.br, que eu dou um selo de aprovação no produto deles. E até a próxima.